Oi pessoal, tudo bem? Sou Marcele Lopes, sou psicóloga e hoje estou aqui para falar sobre, novamente, a ansiedade, desvendando a ansiedade, parte 3. Primeiro vídeo a gente entendeu como é que funciona, né, a ansiedade. Segundo vídeo, eu falei um pouquinho mais sobre como funciona e os aspectos, né, as respostas que a gente tem no nosso corpo, os aspectos fisiológicos, né, que são os mais comuns, né? E agora, nesse vídeo, finalmente eu vou falar sobre o que a gente precisa fazer, né, para se livrar disso, ou pelo menos amenizar essa situação de ansiedade, principalmente agora, no episódio que estamos vivendo aqui no Brasil, né, de quarentena, de pandemia, isolamento, mudança de rotina, e obviamente que tudo isso vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, tanto em adulto quanto em criança. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente identificar as causas, os porquês, é a gente refletir sobre o nosso comportamento, tá? Então a gente precisa entender o que nos causa a ansiedade, o que nos deixa ansiosos, né? E a partir disso, a gente traçar uma linha, né? Então, por exemplo, vamos supor que falar em público é uma coisa que me deixa ansioso. Eu preciso entender, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo, às vezes a gente tem algumas situações na nossa vida que a gente tem uma resposta negativa e aí a gente vai generalizando isso, tá? Eu citei um exemplo lá no primeiro vídeo. Então vamos supor que se falar em público seja uma resposta negativa que você teve. E um detalhe importante, às vezes é uma resposta negativa que você não teve, mas você viu acontecer com outra pessoa. Então não necessariamente você precisa ter vivenciado algo. Às vezes pode ser uma experiência de outra pessoa que você já observa e já acha que aquilo vai acontecer com você, tá? E aí você vai propagando isso e vai refletindo isso na sua vida. Então, o primeiro passo é a gente analisar o que nos deixa ansiosos, né? E a gente traçar realmente essa linha do que acontece antes, o que eu estava fazendo antes, o que eu estava sentindo antes, qual é o meu comportamento durante essa ansiedade, né? Por exemplo, se eu realmente tenho essa crise de ansiedade, o que acontece, né? Quais são as minhas respostas e o que acontece depois. Então, esse antes, durante, depois, a gente analisar cada evento da nossa vida, procurar respostas lá atrás também é muito importante. Obviamente, gente, isso tudo a gente consegue com a terapia, tá? O que eu quero dizer também é que a gente, ser humano, é muito imediatista, quer respostas para ontem. Então, não é por causa desse vídeo de 5 minutinhos que você vai resolver a sua vida e vai se livrar da ansiedade, né? Não é assim que funciona, tá? O ser humano ele é muito complexo, o nosso cérebro é muito complexo, né? A nossa estrutura cerebral e tudo é muito complexo. Então, aos poucos, né? Passo a passo, como eu falei no início, pode ser que seja a resposta para você amenizar as coisas que você sente, tá? Porque afinal, quem tá no controle da sua vida é você. E você tem que parar e refletir, analisar o seu comportamento para que você possa entender, para que você possa buscar respostas. E então, a partir disso, você vai treinar habilidades, tá? Então, um exemplo que eu citei de falar em público, você vai treinar isso para sua vida, né? Você vai ensaiar em frente ao espelho, você vai ensaiar para alguém na sua casa. Isso é só um exemplo que eu tô dando, tá? Em relação ao medo de falar em público, tá? Então você vai treinar essas habilidades, porque você tem que enfrentar o que te causa a ansiedade, né? E para enfrentar você precisa reconhecer, você precisa saber, né? O que acontece antes, durante e depois e tentar traçar essas estratégias de enfrentamento, tá? E uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é as válvulas de escape. Então, por exemplo, a gente precisa direcionar essa ansiedade, esse estresse, para algo que não vai nos proporcionar um bem-estar, tá? A gente precisa direcionar essa energia. E esse é o principal que a gente precisa fazer, tá? Então, descubra algo que você goste. E, às vezes, por exemplo, uma atividade física. Eu odeio fazer atividade física, eu odeio ir para academia, até porque agora, nesse período, a gente não pode
mas você vai tentar descobrir alguma coisa que você goste, né? A gente tem yoga, a gente tem meditação, a gente tem atividades que os profissionais, né, de educação física estão fazendo em casa, né, por conta desse isolamento. Dança, tá? Então, eu gosto de dançar. Procura no YouTube, Instagram, enfim, hoje em dia a gente tem essa rede social para nos ajudar, a gente não precisa sair de casa, tá? Então tem que ser algo que você goste e você precisa criar uma rotina, tem a ver com mudança de hábito. Isso é um assunto para o próximo vídeo, tá? Essa questão da mudança de hábito e de rotina. Então você precisa se movimentar, criar realmente uma estratégia, tá? Para você direcionar essa energia, para você direcionar essa ansiedade, esse estresse, seja em atividade física, seja vendo uma série, assistindo um filme, lendo um livro, algo que realmente vá te dar esse prazer, ok? Bom, me conta aqui o que te deixa mais ansioso, o que você tem feito para trabalhar isso, tá? E no próximo vídeo, desvendando os hábitos, eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa questão de hábito e de rotina, tá bom? Bom, é isso, gente, comentem aqui, curtam, compartilhem, marque aqui alguém que precisa assistir esse vídeo. Beijo, gente, tchau, tchau!